Os Países Baixos, um incrível país europeu ocidental, ficou marcado pela sua incrível tolerância em relação ao uso recreativo de entorpecentes leves, mercado de entretenimento adulto e diversidade cultural. Mas até mesmo um dos países europeus mais abertos culturalmente está mudando dramaticamente essa situação. Antes de uma sociedade livre, plural, receptiva e aberta, nos últimos anos tem se tornado cada vez mais conservadora, intolerante e fechada à globalização. Mas para compreendermos como os Países Baixos chegaram até aqui, precisamos entender o contexto histórico. Nascidos de uma rebelião de protestantes contra uma nação católica, a Espanha, que naquela época era a potência hegemônica do mundo, os neerlandeses, majoritariamente presbiterianos e calvinistas, viveram nas amarras, a intolerância e a perseguição católica, idealizaram criar um país mais livre, menos repressor e mais receptivo às diferenças culturais e étnicas. Aliás, para que seus negócios e sistemas comerciais florescessem, a tolerância foi cultivada para acolher capitais do mundo inteiro. Foi nos Países Baixos que o capitalismo moderno nasceu. As bolsas de valores foram criadas como forma de expandir e incentivar as navegações e rivalizar com as potências ibéricas. Portugal e Espanha, essencialmente nações católicas, e tinham como missão nacional para os Países Baixos não deixar que o mundo todo fosse dominado pela Igreja Católica. Já em 1530 e 1540, os neerlandeses fundaram colônias na América, essencialmente o Brasil neerlandês, onde por mais de uma década os neerlandeses fincaram seu poder e domínio sobre o atual Nordeste brasileiro, administrando plantações e toda a complexa indústria de moagem e produção de açúcar, commodity altamente cobiçada e valorizada naquela época. Os neerlandeses construíram uma sociedade muito complexa no Brasil, mantendo o sistema de escravos, que inicialmente por conta da religião foi condenada, mas que posteriormente foram relativizando por conta dos negócios. A tolerância dos neerlandeses foi marcante, abrindo a primeira sinagoga em Recife, com alianças econômicas e comerciais sólidas entre portugueses, neerlandeses, indígenas e negros, em uma sociedade um pouco mais livre que a portuguesa, que ainda mantinha o monopólio da vida civil dominada pela Igreja Católica. Nas sociedades que os neerlandeses começaram a construir suas colônias, nas Índias, na África e na Ásia, os descendentes de Calvino não queriam catequizar os colonos, mas sim ensinar seu idioma, dominá-los culturalmente, mantendo seus costumes e tradições essencialmente islâmicas. No Ceilão, hoje Sri Lanka e nas Índias Orientais Neerlandesas, hoje Indonésia, não houve a conversão desses povos ao presbiterianismo, mas sim o respeito à tolerância a religiões locais e ao islamismo predominante. Porém, com o predomínio civil de negócios e economia pelo domínio da língua neerlandesa ou de sua forte influência cultural e idiomática sobre os idiomas locais. Com a Segunda Guerra Mundial, os Países Baixos foram muito afetados pela guerra, tanto na Europa quanto suas colônias na Ásia. Foram invadidos pelas potências do eixo, Alemanha e Japão. Logo, os Países Baixos não tinham mais capital econômico para sustentar um império colonial transcontinental. No processo de descolonização, a perda mais sentida foi as Índias Orientais, a grande pérola do Império Colonial, devido às suas riquezas naturais, a borracha e o petróleo. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, em ritmo de grande crescimento econômico, junto com outras potências europeias, como a vizinha Alemanha, os Países Baixos experimentaram um grande surto de projeção econômica. Ao mesmo tempo, os neerlandeses, que sempre foram bastante tolerantes, se tornaram mais abertos e liberais culturalmente, aprovando leis em favor da homossexualidade e o uso recreativo de cannabis na década de 1960 em diante, o que colocaram os Países Baixos na vanguarda cultural, mas ao mesmo tempo os neerlandeses se tornaram mais descrentes. Com um grande crescimento econômico, os Países Baixos precisavam de grande quantidade de mão de obra de pouca qualificação, impostos de trabalho hierarquicamente inferiores em jornadas mais longas e desgastantes, e encontraram nos estrangeiros com pouca bagagem cultural que viam nos Países Baixos uma oportunidade de viver o grande sonho europeu. Turcos e marroquinos foram as nacionalidades mais recrutadas. Contudo, o plano nunca teve em mente integrá-los às sociedades neerlandesas. Marroquinos, turcos e demais estrangeiros deveriam trabalhar por um período e voltar para suas casas, famílias e país natal o mais rápido possível. Porém, a realidade foi diferente do planejado. Os migrantes mantiveram sua fé e sua cultura própria, distinta dos neerlandeses. Os nativos, com sua tolerância histórica, aceitaram e foram bem receptivos à entrada de imigrantes no país nas primeiras décadas, especialmente nos tempos de crescimento econômico. Os migrantes formaram guetos, bairros marginalizados, com escassas condições de infraestrutura e menores oportunidades de emprego e renda, tendo que se deslocar grandes distâncias para os grandes centros com o objetivo de construir alguma rentabilidade. Logo, os marroquinos e turcos
marginalizados, sem renda, não integrados à sociedade neerlandesa, construíram uma sociedade paralela. A primeira geração de trabalhadores migrantes trabalhava uma jornada extensa, recebendo poucos salários, com índices de criminalidade abaixo da média nacional do país. Porém, a segunda geração foi mais problemática. Elas, sem acesso fácil a empregos devido à queda do crescimento econômico do país, viam suas chances de conseguir renda diminuírem, recorrendo mais facilmente à violência. A elite neerlandesa acreditava que estava resolvendo brilhantemente a questão migratória e da diversidade cultural do país, mas o problema ainda poderia ser contornado e iludido pela propaganda política. Contudo, já em 2005, os índices de criminalidade aumentaram dramaticamente em crescimento constante. Tudo isso motivado pela segregação de grupos étnicos, a não integração cultural, o alto índice de pobreza e a falta de oportunidades, que fazem com que essas gerações mais novas se iludam com o mundo do crime com cada vez mais facilidade, motivando um ciclo caótico que se retroalimenta. A integração cultural e econômica de povos imigrantes que não voltaram para seus países natais é um tema não enfrentado pelas elites políticas e econômicas dos Países Baixos, causando extrema desigualdade econômica, violência e caos social que desestabiliza a sociedade não completamente, mas aos poucos. Em contraponto a tudo isso, movimentos mais nacionalistas, mais radicais, de ultradireita se formaram, pedindo o fim de políticas migratórias, o encerramento de políticas de tolerância histórica de séculos com outras religiões que não a cristã e o desenvolvimento dos Países Baixos de forma independente dos sistemas da União Europeia. Movimentos outrora marginalizados politicamente devido ao fracasso em enfrentar os problemas migratórios com seriedade pela elite política e econômica neerlandesa agora estão se tornando cada vez mais protagonista em uma sociedade polarizada, sem crescimento econômico e geradora de incertezas e desigualdades econômicas. Os Países Baixos mostram como a imigração e a crise política estão transformando a Europa, mas existe uma mudança ainda mais profunda acontecendo no coração do continente. A Alemanha, que por décadas evitou investir em suas forças armadas, agora inicia o maior programa de rearmamento de sua história recente. Berlim está gastando centenas de bilhões de euros para reconstruir seu poder militar, e isso pode redefinir o equilíbrio de poder na Europa. O que está por trás desse novo cenário europeu? É isso que vamos descobrir no próximo vídeo. Por isso, já se inscreva para não perder nenhuma novidade no canal. E aqui estão mais 2 vídeos extremamente interessantes para te deixar por dentro da geopolítica europeia e mundial. Um forte abraço, obrigado.